Vamos lá. Carpini, o jogo sempre é jogado, né? Mas ali no torcedor, na cabeça do torcedor, ele diz que um time mais baixo e tal, mais fraco, tecnicamente, é obrigação do time da casa, com Vitória, que seria um time grande, golear. Normalmente o torcedor pensa assim, né? Ele vem na quarta-feira, depois de um carnaval, 28h30, diz, vamos lá, não vem não o Vitória ganhar, vamos ver o Vitória golear. E, de repente, o que deu errado? O Vitória até perdeu um jogador, mesmo com esse jogador a menos, foi para cima, equilibrou o jogo, estava vencendo o jogo, depois o Vitória baixou suas linhas, e aí o Diabo veio para cima e conseguiu empatar. O que aconteceu, de fato, na sua leitura, Carpini? Bom, boa noite. A gente respeita, né, o desejo do torcedor, porque o desejo e a expectativa dele também é sempre a nossa, de vencer e vencer bem. Só que do outro lado tem um adversário e tem circunstâncias dentro da partida que você não controla. E quando você fala de um adversário mais fraco tecnicamente, esse time ganha do Fortaleza. Então, eu tenho muito cuidado para falar da parte técnica e da fragilidade do adversário, porque nós também temos a nossa fragilidade e nós somos uma equipe que temos as nossas limitações, apesar do bom momento, e nós não somos os galácticos. Talvez nós estamos trazendo, pelos resultados, isso é culpa nossa, um bom costume de sempre vencer. Não que seja um mau costume, mas um mau costume porque a derrota vai acontecer. Então, como vai ser quando o revés acontecer? Não tá tudo errado, nenhum jogador presta mais. Então, você jogar mais de 70 minutos com um jogador a menos no futebol de hoje, é impossível você não baixar linhas. E mesmo assim, nós conseguimos o resultado, fazer o gol, não o resultado, com um jogador a menos, né? E tivemos a chance de fazer, tivemos mais próximo do segundo, mesmo nos defendendo, sendo mais precavidos. É um jogo que a estratégia depois de uma expulsão que determina muita coisa na partida é totalmente outra. E você tem que primeiro se defender bem para tentar garantir o resultado. Nós conseguimos garantir o empate, o ponto, não era o que nós gostaríamos, imaginávamos, não foi para isso que nós nos preparamos, e por isso que a gente entende o torcedor, mas nós temos alguns pontos a serem relembrados, como esses que eu mencionei anteriormente, né? Então, mais de 70 minutos com o jogador a menos, eu estou muito feliz com a disposição do Vitória, com aquilo que a minha equipe entrega. Nós rodamos hoje de novo o elenco, tivemos que tirar algumas peças por necessidade, condições físicas, pensando num mês que vai ser um mês decisivo, mais um jogo importante sábado, uma Copa do Brasil meio de semana, se tudo caminhar bem, finais de Baiano. Então tem muita coisa que a gente precisa pensar à frente. Então o saldo é positivo sim, porque teve muita coisa boa dentro da partida, e se tivesse talvez ali um pouquinho de capricho, né, no passe final, em 15 minutos já estaria 3-0. Então funcionou sim, meu time correu, competiu, e meu time é muito bom, mas tem muitas limitações, e a gente nunca escondeu isso, e a gente trabalha sempre para melhorar e para evoluir. Então, apesar de um bom momento, nós somos uma equipe que em algum momento nós precisamos que o torcedor entenda que o resultado ruim vai acontecer, e nem sempre as coisas acontecem da maneira que a gente se planeja. Em relação à expulsão, que determinou para mim totalmente a dinâmica do jogo, eu acho questionável a bola em disputa, os dois atletas dão um carrinho para disputar, e se você voltar um pouquinho o lance anterior foi falta no Braga. Se ele dá falta, talvez não teria a maneira enérgica que ele expulsou o nosso jogador, e aí mudou toda a tônica, a estratégia do jogo. Então, valorizar o que esses atletas competiram e o que eles vêm fazendo. 21 jogos de vencibilidade. Carpini, boa noite. Você sempre, né, pontua a questão de não é quando ganha que está tudo certo, não é quando perde que está tudo errado. Mas, e nós não perdemos, né? Justamente. Mas sempre quando vem um resultado... Hoje o torcedor considera o resultado de empate um resultado negativo. O que é que mais te incomoda, que tem te incomodado nesse time do Vitória, com relação... Você acabou de falar da finalização, né? Que tivesse um pouquinho mais de capricho, que o Vitória faria o resultado. Eu dou o exemplo do Neres, por exemplo. Já a terceira partida consecutiva
eu acho que você deve ter observado isso, o Neres tem errado muito aqueles passes longos, aquelas tentativas de saída de bola. O que é que você pode ver nesse time do Vitória que precisa melhorar, né? Conseguiu um empate, né? Empatou esse jogo dentro de casa, o torcedor considera um resultado negativo por ter sido dentro de casa, mas o que é que você acha que pode melhorar ainda, mesmo o time mantendo essas 21 jogos de invencibilidade? Muita coisa para evoluir, não só essa questão do passe final, né? O capricho, como eu falei, em 15 minutos poderíamos ter definido a partida. Os passes do Neres muitas vezes resultam em gols. Hoje, como o resultado não aconteceu, a gente fala dos passes dele, então a gente trabalha para essas jogadas. Então o Neres vai continuar fazendo, vai errar, vai acertar, porque só erra quem joga. Alter, Edu, Zé, Cauã, quem estiver jogando, é a nossa característica de circular bem a bola, de tentar quebrar essas linhas com esses passes. Então o erro vai acontecer e a gente sabe qual é o nosso comportamento pós-erro. Então não adianta potencializar as coisas ruins, não. As coisas ruins eu guardo para mim, as coisas que não funcionaram tão bem, para que a gente trabalhe a semana. Eu acho que não é resultado, e nem se fosse um resultado, um revés, uma derrota dentro de casa, eu jamais viria aqui expor o meu grupo. Então o meu grupo é fantástico, eles fazem aquilo que a gente determina que eles façam, com muita entrega, com muito respeito ao processo, à instituição, ao torcedor, a tudo que a gente tem construído e reconstruído aqui. Então tá tudo dentro do esperado, e eu não considero um resultado. Claro que eu queria a vitória, mas a gente está tratando isso como se fosse uma derrota, e nós pontuamos, né? Então, enfim, sem levar em consideração as circunstâncias do jogo. Então, o que me preocupa é a memória do futebol, que ela é muito curta. Carpini, aqui. Carpini, boa noite, Jean Oliveira. O Carlos Eduardo já vinha sendo cobrado pela torcida antes do jogo de hoje e aconteceu a expulsão. Você já teve a oportunidade de conversar com o atleta, e como fazer para recuperar o jogador de situações como essa? O Carlos é um jogador experiente, isso acontece. E como eu falei, eu questiono até um pouco a expulsão. Talvez da maneira que foi a disputa, ele deu a condição do árbitro marcar ou não, expulsar ou não. Mas é um cara competitivo que em vários momentos nessas bolas aí, quantas bolas ele roubou assim com essa entrega e que resultou em bons resultados para nós. Então não tem nada que cobrar o Carlinhos, e lógico que eu não vou falar com ele depois do jogo. Você imagina como é que tá a cabeça do cara. Você acha que é só o torcedor e a gente que tá chateado. O atleta, ele não sente também quando ele tem uma decisão que talvez comprometa, e não que seja culpa dele a derrota de maneira nenhuma. Nós perdemos, o Vitória perdeu, todos nós, com a saída dele. E nós deixamos de fazer a vitória, então a gente está valorizando o ponto conquistado. É a mesma coisa, eu tenho que vir aqui também, respirar fundo, ter calma para tentar ser educado com vocês, mas é difícil, a gente também está com a flor da pele, né? Por isso que eu acho que essas coletivas pós-jogos, elas são complicadas. Então eu tomo muito cuidado para falar, mas eu tento falar aquilo que eu sinto de coração, de verdade. Eu estou muito feliz com a entrega do meu grupo e valorizo cada ponto conquistado. Carpini, boa noite. Projetando o próximo jogo, que é contra o Sport, né? No caso, pela Copa do Nordeste, que é contra o Sport no Barradão, você não vai ter o Baralhas, que tomou o terceiro cartão amarelo pela Copa do Nordeste. Eu queria saber de você, de que forma você vai tentar amenizar essa falta do Baralhas, né? Porque, na minha opinião, ele deu uma consistência defensiva e também, de uma certa forma, ofensiva nesse time do Sport Vitória. Então, de que forma você vai tentar amenizar a falta que o Baralhas vai fazer para esse jogo? Eu só vou ver isso depois do Alagoinhas. Temos jogo sábado, importante. Encaminhamos a vaga, mas não está assegurada. Tem 90 minutos, a gente precisa respeitar o adversário e as competições. E na quarta-feira é uma outra história. Antes disso, nós temos um outro cenário e não dá para a gente falar lá na frente. As coisas vão... O futebol muda muito rápido, toda hora, todo dia. Então, a gente tem um grupo, a gente tem um Vitória. A gente lamentou e lamenta muito, por exemplo, a ausência do Mateuzinho. No primeiro jogo da semifinal, a semana toda a gente falou muito da ausência do Mateuzinho. E vencemos por 4-0 sem o Mateuzinho. E daqui a pouco o Mateuzinho volta e vai nos ajudar, e outro tá fora, e outro entra. É o Vitória, é o grupo. Então, o Baralhas, o Sport é na quarta-feira, o Alagoinha sábado é o jogo mais importante nosso. Carpini, falando de Carlos Eduardo, que tinha sido expulso, mas você tinha o Carlinhos como centroavante. Você optou ali utilizar Lucas Braga, Carlinhos e Thiago. Por que não o Carlinhos, ou o Carlinhos
né, essa utilização, você utilizou depois de estar ele com um a menos, e a situação também, o torcedor cobra as últimas atuações do Carlos. É claro que você já chegou aqui, Fábio também já disse aqui que ele, em algumas situações, ele ajudou, mas é aquele negócio, ele ajuda numa proporção menor do que ele deveria ajudar. A gente sabe do que o Carlinhos é capaz, ele já mostrou, o Carlos Eduardo já é capaz, já mostrou algumas vezes aqui, mas digamos que ele derrapa um pouquinho a mais da conta. Como trabalhar esse jogador, fazer isso, e claro que você não vai dizer isso agora porque acabou o jogo agora, existe a questão do calor de todo do jogo, mas não dá para também retrair um pouco e dizer assim, Carlos Eduardo, pô, você está errando nisso, e claro que isso acontece eternamente, mas não é um trabalho que já pode ser feito por você há muito tempo, já que você já fez isso com outros jogadores? E você acha que a gente não faz isso? Você acha que esse trabalho com o Carlinhos não existe? Não só com o Carlinhos, mas com todos os atletas. A gente trabalha individualmente, setorizado. A gente não está aqui só no dia do jogo, a gente está aqui diariamente. Esse trabalho já existe. Só que a tomada de decisão não é minha. É a mesma coisa. Eu trabalho 11 atletas e a gente trabalha ideias, movimentações. Quando o atleta tem a bola, de quem é a tomada de decisão? Eu não controlo. O futebol é feito de multifatores, de tantas variáveis. Dentre elas, o ser humano, o aspecto emocional, psicológico, tomar decisão, tudo em fração de segundos. Eu trabalho isso com os atletas, eu estou aqui para isso, eu e minha comissão técnica, mas tem coisas que a gente não controla. Então a gente precisa fazer o que com o Carlinhos? Dar cuidado, dar carinho, não dar mais porrada, porque para bater vai ter muita gente agora. Quando eu perder, vai ter muita gente para bater em mim. É o futebol, então se a gente não se abraçar entre nós aqui internamente e nos ajudarmos, porque só nós sabemos o nosso dia a dia, você não tem a obrigação de saber. Como eu citei a coletiva passada, problemas particulares de A, de B, de C, vocês não estão no nosso dia a dia, mas nós enquanto grupo, enquanto pessoas que se respeitam, que a gente convive mais entre nós que com os nossos familiares, a gente tem que se respeitar, se ajudar e se amparar de alguma forma, porque o futebol ele é muito injusto nesses aspectos, é muito questionável, todo mundo entende, todo mundo sabe, todo mundo dá porrada, metralha, fuzila, e cara, tem muitas outras coisas envolvidas. Então, se a gente não der carinho por Carlos Eduardo, como é que vai ser? Se a gente não ajudar o Rato quando ele precisar, o Alejandro, como foi ano passado, para ano particular, e o Carlinhos, a opção de não entrar já logo de cara, vocês repararam que vocês acompanham o futebol e o Vitória mais do que eu, o jogo passado ele não estava na relação, ele teve um problema muscular. Ele nem talvez reunisse condições para participar. E eu acabei ainda colocando um pouquinho com o risco de perder, assim como nós já perdemos o Matheus, o Claudinho e outros atletas no departamento médico, o próprio Fabrício. E nós estamos só no mês 3, no início de temporada. Então eu tenho que pensar em tudo isso, não só no altos e ganhar, e ganhar, e ganhar, e sempre ganhar. Então são muitas coisas. E dentre isso tem um aspecto de relação humana que a gente precisa se ajudar. Então o que a gente dá pro Carlinhos ajuda. Claro que ele precisa entregar. Aqui não é só ajuda também, a gente precisa se ajudar. Ele precisa ajudar um pouco mais, a gente precisa ajudar um pouco mais, é uma troca, né? Direitos e deveres que a gente fala sempre, mas tem coisas que a gente não consegue controlar. Em relação às mudanças, foi isso que eu falei do Carlinhos, e era um jogo onde o Mosquito talvez pudesse dar um pouco de profundidade. O Carlinhos não tem tanto essa característica como tem Fabri, Janderson, jogadores que não puderam estar na partida hoje. O Mosquito reúne mais essas características e a opção do Thiago do lado é mais para marcar. Nós estamos jogando há 70 minutos com o jogador a menos, meio 50, 60, sei lá quanto o Thiago entrou. Com o resultado de 1-0, nós vamos querer colocar atacantes com a menos e fazer o segundo, ou tomar 2 e perder o jogo e ser pior ainda? Então, talvez tem momentos que a gente tem que entender e reconhecer que o jogo não está favorável. O jogo não estava favorável para nós justamente porque a gente tem um jogador a menos. E mesmo com um jogador a mais, o Altos pouco chegou no gol do Arcanjo. Me fala 2 defesas do Arcanjo. Então, assim, o jogo foi absolutamente controlado. Um lance de um bate e rebate, sobrou, empataram o jogo. Beleza, vamos para a próxima, tudo certo. Valoriza o ponto, seguimos a caminhada. Coletiva encerrada com o técnico Thiago Carpini.